Oi, pessoal, então vamos continuar aqui em relação à responsabilidade dos indivíduos, né, dos agentes. Nós já vimos que a teoria adotada é a teoria restritiva, né, que diferencia, que considera que exista a ideia de autor e de partícipe, né? Existe o autor e existe o partícipe. Dentro da concepção da teoria restritiva, a gente conversou e eu falei para vocês que existem dois critérios que são aceitos, que é o critério objetivo formal, que determina que é quem realiza o verbo, e também o critério da teoria do domínio do fato, que é quem domina o fato, que tem um controle final da situação. E vimos também o conceito da participação, quem de algum modo instiga, induz ou auxilia materialmente a conduta principal, que é a conduta do autor. Então veja, em relação à responsabilidade, o Código Penal, precisamente quando ele fala a respeito de concurso de agência, ele já inicia em relação a esse tópico que a gente já está começando a conversar agora, que é em relação à responsabilidade. O artigo 29, ele fala: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominada, na medida da sua culpabilidade. O que significa isso? Significa dizer que, muito embora o Código Penal tenha aceitado o fato de que existe o partícipe e de que existe o autor e que, portanto, existem condutas distintas que envolvem o mesmo fato, muito embora, então, portanto, exista a conduta do autor, exista a conduta do partícipe, que exista a conduta acessória, a conduta principal, muito embora exista isso, essa diferenciação, essa restrição, todos que estão envolvidos, todos os indivíduos que concorrem de algum modo, que é o que diz o artigo 29, todos os indivíduos que concorrem vão responder pelo mesmo crime. O que significa isso? Todos vão responder pelo mesmo tipo penal, pelo mesmo artigo de lei. O que vai diferenciar aí é a medida da culpabilidade. Ou seja, e aí é algo que os meus antigos alunos de primeiro semestre não sabem, mas os outros já sabem, né? Quando você estuda a pena, um dos princípios da pena é a individualização da pena. A pena de cada um vai ser individualizada na medida da sua culpabilidade, na medida da sua responsabilidade, da sua atuação lá individual. Mas o fato é, todos vão responder pelo mesmo crime, pelo mesmo tipo penal. Então, isso é o que descreve a teoria unitária ou monista. E por isso que no primeiro vídeo lá eu falei para você, toma cuidado. Quando a gente foi definir o que fosse autor, eu mencionei para você da teoria unitária, mas é outra teoria, tá? Por isso que eu falei que era uma casca de banana, porque elas têm a mesma denominação. Mas aquela teoria unitária é uma teoria unitária para denominar, para tentar conceituar o autor, lembra-se? É uma teoria que dizia que todos que estavam envolvidos eram autores, eram coautores. Aqui é teoria unitária no sentido de que todos aqueles que participaram do delito vão responder pelo mesmo crime, pelo um crime só. É nesse sentido. E essa teoria aqui é a teoria adotada e que está transcrita no artigo 29 do Código Penal, teoria unitária ou monista. O que ocorre é que depois o juiz vai analisar a culpabilidade de cada um, né? Eles têm condutas, todos os indivíduos eles têm condutas diferentes, um é uma conduta principal, o outro tem uma conduta acessória, mas todos vão responder pelo mesmo tipo penal. E é isso que diz o artigo 29. O que vai diferenciar depois é a culpabilidade de cada um, em função do princípio da individualização da pena. O parágrafo primeiro é bem tranquilo, porque ele diz respeito da possibilidade de uma participação de menor importância. E isso sempre é avaliado em relação ao caso concreto, né? Existem participações e participações. Então, o juiz vai avaliar se aquela participação, que é uma participação muito pequena, muito ínfima,
se ela merece uma diminuição de pena. Então, o parágrafo 1º prevê lá uma possibilidade de diminuição de 1/6 a 1/3, mas o juiz sempre vai analisar em relação ao caso concreto. E o parágrafo 2º é uma situação de exceção à teoria unitária ou monista, né? É uma situação em que, imagine uma situação de crime em concurso de agentes, em que eventualmente você tenha lá combinado com mais 3 pessoas, 4 pessoas, de violar um domicílio. Vocês querem lá tomar sol na piscina do vizinho. Violação de domicílio. E foi isso que foi combinado entre vocês. Entretanto, num determinado momento, o fulano decide adentrar na casa, vocês estavam só lá no jardim, na piscina. O fulano decide adentrar na casa e decide subtrair determinada coisa. Num outro momento, chega o dono da casa. Vocês saem fugidos. O cicrano, que é mais valentão, decide ficar e enfrentar o dono da casa e impõe uma arma contra ele. Então veja, uma situação inicial, que era uma situação de violação de domicílio, acabou depois por gerar um furto por parte de um, uma situação eventual de roubo por parte de outro, em que um crime, e que não foi esse o crime inicial. Então, o parágrafo 2º, ele traz essa situação, quando o desenrolar dos acontecimentos acaba por trazer um desdobramento de crime mais grave. Então, ele diz assim, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Então, nesse exemplo que eu mencionei para vocês, os indivíduos que não quiseram participar deste furto ou deste roubo só vão responder pela pena do crime de violação de domicílio. Por quê? Eles quiseram participar da violação de domicílios, eles não quiseram participar do furto que acabou pelo fulano que ele quis fazer no último momento e o roubo pelo valentão que quis ficar ali. Então, é uma situação de um fato único em que um vai responder por furto, o outro vai responder por violação de domicílio, porque foi o crime que ele quis responder, porque foi o crime menos grave, que foi o crime que ele quis participar, e eventualmente o outro que ficou e enfrentou e impôs uma arma vai responder pelo crime que ele, mais grave, quis participar. Uma situação de um fato único em que você consegue visualizar 3 tipos penais distintos, embora seja um fato só. Então, é uma situação de exceção à teoria unitária ou monista. A teoria unitária ou monista diz que de um fato, um crime. Ou seja, de um fato, uma tipificação, uma subsunção, melhor dizendo. E aqui, nesse parágrafo 2º, o Código Penal ele evita uma responsabilização objetiva. Por quê? Porque ele percebe, ele observa o ânimo, o elemento subjetivo de cada um desses integrantes. Então, aquele que quis participar de crime menos grave, vai ser aplicada a pena do crime menos grave. Aquele que, no fim, elaborou, participou, pretendeu o crime mais grave, vai responder pelo crime mais grave. Agora, com um porém, a este que vai responder pelo crime menos grave, existe uma observação. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Digamos que então, nesse mesmo exemplo que eu mencionei para vocês, eu sei que o fulano é valentão. Eu sei, por exemplo, que o fulano anda armado e que se eventualmente os vizinhos, aparecessem, ele iria enfrentar. Ou seja, era previsível objetivamente que ele não iria embora, ele iria enfrentar. Ou então, era previsível que o cicrano entraria ali na casa e acabaria por furtar alguma coisa. Ou seja, se é previsível que houvesse esse desdobramento em um crime mais grave, por mais que eu não participe disso, eu vou responder pelo crime menos grave, mas eu vou responder com aumento de pena. Por quê? Porque existia a previsibilidade
de ocorrer um desdobramento em um crime mais grave. Vocês entendem? Então, é uma situação de exceção à teoria unitária ou monista, ou seja, cada um dos concorrentes, todos aqueles que estavam envolvidos neste fato, cada um vai responder de acordo com aquilo que pretendia. Eu, que só quis violar o domicílio, vou responder por violação de domicílio. O outro, que furtou, vai responder pelo furto. A violação acaba sendo engolida pelo princípio da consunção. E o outro, que ficou, empunhou a arma e subtraiu, vai acabar respondendo para o roubo. É uma situação da teoria pluralística. Um único fato em que existe uma pluralidade de crimes. Tá bom, gente?